do Senhor Jesus. E hoje aqui na Fonte da Palavra que é viva, nós vamos falar sobre a vontade do Senhor. Vamos meditar lá no livro de Lucas, a partir do verso 26, no capítulo 1. Vai dizer assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-se-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, a vontade do Senhor, né? Nesse texto, nós vemos que Maria, ela tinha um plano para a vida dela. Maria, ela estava prometida a José, né? Então, Maria, ela tinha um desejo de casar, de constituir família, que era o esperado naquela época para uma jovem. Mas Deus tinha um plano para Maria. E o plano de Deus naquele momento ia de encontro a todo o plano que Maria tinha. Porque Maria, ela agora estava grávida, né? E a primeira coisa que Maria fala para o anjo é a impossibilidade. Porque muitas vezes a vontade do Senhor, aos nossos olhos, ela parece impossível. E Maria, ela pergunta: mas como vai ser isso? Eu sou virgem. E aí o anjo do Senhor fala, né? O Espírito Santo. Olha, a vontade de Deus, ela vai se cumprir na sua vida através do Espírito Santo. É justamente na sua impossibilidade. Porque nós não temos condições nem de muitas vezes exercer a nossa vontade. Existem coisas que a gente quer e não depende da gente simplesmente ter. Imagine a vontade de Deus que vai muito além, né? Então nós precisamos confiar no Senhor, entender que na vontade dele, ele vai operar, ele vai fazer. E precisamos também ter um coração disposto, como Maria teve nesse momento. Maria não pensou nos sonhos dela, Maria não pensou nos planos dela, porque até para a cultura daquela época, imagine como ela ia explicar aquela situação para José, né? Na cultura da época, Maria seria apedrejada, porque a única explicação é que houve um adultério, né? Que ela haveria ficado com outra pessoa. Mas Maria confiou na vontade de Deus. E Maria falou que: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Mas eu quero te falar algo que é muito maravilhoso da parte de Deus. Salvo engano, uma vez eu ouvi um provérbio, eu acho que é um provérbio judaico, que fala assim: faz a vontade dele como se fosse a tua, e ele fará a tua como se fosse a dele. De qualquer forma, a gente vai encontrar algo muito próximo a isso lá no Salmo 37, no verso 4. Vai dizer assim:
Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha, o Senhor, Ele não vai te anular, sabe? O Senhor, Ele te conhece no secreto, Ele te conhece no profundo, mas o seu prazer precisa estar em fazer a vontade de Deus, em reconhecer que você é uma criatura, que você pertence a Ele, que Ele é o seu dono, que Ele te criou, que os planos dele para a sua vida são muito maiores, são muito melhores, e Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que você deseja. Maria, ela estava disposta a abrir mão dos desejos dela, porque naquele momento, quando ela diz sim a Deus, diz sim a gerar um filho, né, que não era de José, aos olhos naturais ela estava abrindo mão dos desejos, do sonho dela, da vida que ela estava construindo. Mas se você continuar lendo, você vai ver que depois que teve Jesus, Maria e José, eles passaram a ter relação, né, eles se conheceram, e Maria teve filhos com José. Ou seja, o sonho de Maria, o projeto de Maria, ele não foi interrompido, ele apenas foi postergado, mas foi postergado por um bem maior, porque Maria gerou no ventre dela a salvação do mundo. Jesus é a salvação do mundo. Jesus era a salvação da própria Maria, do próprio José, dos filhos que Maria e José teriam, né? Jesus é o caminho. Jesus é a reconciliação com Deus, e sem Ele, isso não seria possível. Então, é necessário que a gente confie na vontade do Senhor, mesmo quando a vontade do Senhor parece adiar os nossos sonhos, parece adiar os nossos projetos, sabendo que Ele cuida da nossa vida. Quando a gente fala assim, o Senhor te usar, às vezes isso parece bom e às vezes isso parece ruim. Parece ruim quando a gente vê no sentido do mundo, que muitas vezes usa como algo descartável, mas o Senhor não é assim. Quando o Senhor nos usa, o Senhor, Ele cuida de nós. E o Senhor, Ele nos dá um uso que não é temporário, mas é um uso contínuo, porque o Senhor não nos descarta, o Senhor não nos despreza. Não, pelo contrário. O Senhor, Ele luta por nós, o Senhor nos ama. Então, saibamos que sempre que a gente colocar a nossa vida no altar do Senhor, que o Senhor não vai nos usar uma vez e nos abandonar e nos deixar no canto. O Senhor vai dar continuidade aos projetos que Ele tem para a gente. Ele também vai sondar o nosso coração, Ele vai sondar os projetos que a gente tem para a nossa vida. E todo projeto que for cooperar para o nosso bem, todo projeto que não venha a nos tirar do caminho dEle, que não vai nos trazer mal, que não vai nos trazer dano, o Senhor vai abençoar, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Amém? Que o Eterno nos abençoe, em nome de Jesus.